Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Cinco horas e 46 minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Bom dia. Preço do combustível pode cair nos postos de gasolina de Manaus. Governador José Melo assina convênio com a operadora Apvida. Servidores da Secretaria de Estado de Educação passarão a ter plano de saúde. José Melo não descarta estender o atendimento às outras secretarias a partir do próximo ano. Loterias da Caixa. Lotomania acumula. Quina e Lotofácil tem apenas um ganhador cada uma. O Corinthians já tem novo técnico. Fluminense deve anunciar na segunda-feira se vai pedir anulação do clássico contra o Flamengo. Árbitro do Fla-Flu será denunciado pelo STJD. Neymar fica entre os 3 melhores do ranking do mundo, do ranking de jornal inglês. FIFA admite a realização da Copa do Mundo em mais de um país ao mesmo tempo. Petrobras anuncia que vai reduzir o preço da gasolina e do diesel em suas refinarias. Defensoria Pública da União recomenda que ao INSS que suspenda programa de revisão de benefícios. Policiais militares prendem quadrilha que assaltou a agência bancária no município de Novo Aripuanã. Empresário é morto a tiros em assalto à joalheria no centro de Manaus. Estes são os destaques dessa edição. O Jornal da Manhã está começando agora. 5 horas mais 48 minutos. Previsão do tempo. A previsão para este sábado, de acordo com o Instituto Climatempo, é de muito sol com aumento de nebulosidade pela manhã. Para o período vespertino, pancadas de chuva. E também há previsão de chuvas à noite. Apesar da previsão de chuva com probabilidade de 60%, a temperatura deverá ficar bem alta neste sábado, com máxima prevista de 36 graus centígrados. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais tem previsão máxima para hoje na marca dos 38 graus. O CPTEC reduz a probabilidade de chuva para apenas 5%. E o Rio Negro reduziu a velocidade com que vinha baixando suas águas. Nas últimas 24 horas por apenas 4 centímetros. E agora seu nível em relação ao mar está em 18 metros e 30 centímetros. Aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ajuricaba operam sem restrições no momento. Hoje é sábado, 15 de outubro de 2016. Hoje se comemora o dia de Santa Teresa de Ávila. Hoje também se comemora o Dia do Professor. Fatos acontecidos nesta data. Napoleão Bonaparte era exilado em 1815 na ilha de Santa Helena. Fundação em 1852 da cidade de Parintins. Execução da dançarina holandesa Mata Hari na França sob acusação de espionagem. Em 1940 aconteceu o lançamento do filme O Grande Ditador de Charlie Chaplin. Nelson Piquet se sagrava bicampeão de Fórmula 1 em 1983. Agora 5 horas e 49 minutos em Manaus. Uma prova para testar os limites físicos e psicológicos dos competidores. Assim pode ser descrita o terceiro desafio da reserva Adolfo Duque, que acontece neste domingo, dia 16, às 9 horas, na reserva Adolfo Duque, sendo seu acesso situado no quilômetro 26 da rodovia AM010. O evento, realizado pelo Clube de Orientação de Manaus em parceria com o IMPA, faz parte da 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2016 e recebe apoio do governo do Amazonas via Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL. O desafio será disputado por 300 atletas divididos em 4 categorias, sendo 11 quilômetros masculino, 11 quilômetros feminino, 6 quilômetros masculino e 6 quilômetros feminino. Serão desclassificados os atletas que trocarem o percurso ao qual se inscreveram e abandonarem o balizamento. Ao todo, a prova vai distribuir R$700.
Começa hoje a segunda Copa Manaus de Beach Soccer masculino. O evento inicia neste sábado, dia 15, às 15h45 e segue até o dia 29 de outubro na Praia da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. Ao todo, 12 times vão disputar a taça e tentar a vaga para o circuito nacional. O evento recebe apoio do governo do Amazonas via Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL. O domingo amanhã será dedicado para homenagear o responsável por introduzir o futebol de mesa no Amazonas. Considerada casada modalidade, o estádio Carlos Amite, no bairro do Coroado, na zona leste de Manaus, terá o primeiro torneio Memorial Jefferson Marques a partir das 8h30. Na oportunidade, a sala localizada abaixo da arquibancada será batizada oficialmente com o nome do precursor que trouxe o esporte para o estado em 1980. A temporada é uma realização da Associação Manauara de Futebol de Mesa com apoio do governo do Amazonas. Acontece neste domingo, dia 16, o 4º encontro de mulheres da luta no Sumaúma Park Shopping, localizado no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. O evento tem início às 16 horas e a expectativa é que mais de 100 guerreiras participem. A ação, que está se consolidando como tradicional e vai contar com outras atividades, além do rola, recebe apoio do governo do Amazonas via SEGEL. A Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, unidade vinculada à Secretaria de Saúde do Amazonas, Suzan, está com inscrições abertas para o 2º Seminário Estadual de Sífilis. O evento alusivo ao Dia Nacional de Combate à Doença acontece no dia 20 de outubro. Organizado pela Coordenação Estadual de DST, AIDS e Hepatites Virais, que atua vinculada à FMT, a atividade vai reunir profissionais e estudantes da área da saúde. As inscrições podem ser feitas no site da FMT-HVD, www.fmt.am.gov.br. Serão disponibilizadas 120 vagas. Passageiros do Terminal de Integração do São José, o T5, vão ter mais 2 opções de linhas de ônibus para o centro e para a Ponta Negra a partir da próxima segunda-feira, dia 17. Com o funcionamento das 2 linhas, a SMTU reforça o atendimento aos passageiros daquela área. Com destino ao centro, vai retornar a operação a linha 672, saindo do T5, seguindo pela Avenida Efigênio Salles e terminal da Constantino Nério, o T1. A 672 vai operar nos dias úteis e nos finais de semana. O T5 vai ser atendido pela linha 652. Para a Ponta Negra vai ser criada a linha 675, que vai seguir o itinerário semelhante ao da linha 678. Ela vai operar nos horários de pico da manhã à tarde, nos dias úteis. Nos demais horários e finais de semana, o T5 vai ser atendido pela linha 678, que já circula regularmente. Retransmitem o Jornal da Manhã as rádios Panorama FM de Itacoatiara, Alternativa de Alvarães, Boiúna em Boa Vista do Ramos, Nova FM Nova Olinda, Rio Madeira de Banicoré, Palmeira FM Manacapuru, Vale do Rio Madeira de Humaitá, Nova Luz FM Canutama, Anamã FM de Anamã, Urucará FM Urucará, Rádio Comunitária de Urucurituba, Independência Maués, Tupã e Eu e Você em Boca do Acre, Tucunaré e Anuri FM Anuri, Iranduba.net, Gospel 7 Manacapuru, Voz 6 Irmãos do Porto de São Raimundo, Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio em Altazes, Beruri Josivã em Beruri, Show dos Bairros em Altazes, Voz Web Rádio de Maués, Voz da Esperança em Acajatuba, Comunitária da Colônia Antônio Aleixo, Portal Inhamundá Web Rádio, Voz Amiga do Lago do Limão, Voz Reconquista Bairro Novo Manacá e Manacapuru, Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré, Cultura no repartimento do Tuiué, Comunitária Anhanguera na Foz do Carumã, distrito de Borba, e Voz Big Bom em Irandu. Neste sábado, dia 15, dia do professor, Projeto Jaraqui e seus parceiros de luta farão um grande motim na Praça da Polícia das 9 às 13 horas com arte, cultura e política para discutir e definir estratégias em defesa da escola pública, contemplando todos os níveis e modalidades de ensino, a começar pela luta por mais creches e escola em tempo integral, tanto no ensino infantil fundamental quanto no ensino médio. Representantes de entidades médicas e de órgãos da justiça se reuniram nesta sexta-feira em Manaus para criar uma comissão que deve apurar denúncias envolvendo suspeita de tráfico de órgãos de pessoas que fizeram cirurgias plásticas na Venezuela. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pelo menos 16 vítimas brasileiras, Roraima, morreram em menos de um ano após se submeterem a procedimentos cirúrgicos na Venezuela. A Secretaria de Estado de Infraestrutura do Amazonas, CINFRA, informa que o projeto básico de recuperação e manutenção da M010 a Manaus e Itacoatiara já se encontra na Comissão Geral de Licitação, a CGL, e assim que concluído o processo licitatório, os trabalhos serão iniciados imediatamente. Agora 6 horas 21 minutos em Manaus.
O Jornal da Manhã vai até Manacapuru, de onde fala Alberto Zegdeg. Muito bem, Eduardo. Pelo menos 35 presos de justiça que estavam lotados na delegacia de polícia de Manacapuru foram removidos para Manaus na manhã de ontem. Dos 35, 32 são homens, 2 mulheres e um menor de idade. Todos foram levados para a penitenciária Raimundo Vidal Pessoa, localizado na Avenida 7 de Setembro, no centro de Manaus, que apesar de desativada, vai continuar recebendo presos do interior, que depois de passar por uma triagem, serão transferidos para outros presídios. O menor de idade, o qual cometeu os maiores e os mais bárbaros crimes, foi levado para um centro de reabilitação, um privilégio que revolta muita gente. Para a transferência dos presos foram necessários ônibus e 2 viaturas da polícia. E para completar o privilégio do menor, o mesmo foi levado no carro do delegado com direito a motorista, ar-condicionado e vidro fumê. Segundo informações, essa é a segunda remoção de presos lotados da delegacia depois da desativação do presídio estadual Ataliba Davi Antunes em Manacapuru. Um alívio para quem trabalha e que precisa dos serviços daquela especializada. E uma última notícia, Eduardo, essa é repetida. A cidade continua tomada por lixo e as pessoas estão até adoecendo por causa da sujeira e o mau cheiro provindo do lixo que se acumula nas lixeiras e nas ruas. Pior é a situação das comunidades distantes da cidade, como Bela Vista, Arapapá, Laranjal e outras, que já caminha para um mês sem coleta de lixo. Os moradores já não têm onde jogar seus lixos. Enquanto ninguém dá satisfação, o povo continua sofrendo sem administração. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h23 em Manaus. Os preços da gasolina e do diesel vão ficar mais baratos dos postos de Manaus a partir da próxima segunda-feira, dia 17. A afirmativa é do Sindicato dos Postos de Combustíveis do Amazonas, Sindicam. A queda será reflexo da redução de valores de combustíveis em refinarias anunciadas pela Petrobras nesta sexta-feira. Para o vice-presidente do sindicato, Geraldo Dantas, apesar da redução de 2,7% no diesel e 3,2% no preço da gasolina nas refinarias, ainda não é possível dizer de quanto será a diminuição para o consumidor. O governo do Amazonas, através da Comissão de Produção Orgânica do Amazonas, está convidando toda a sociedade para um debate e aprovação da minuta do projeto de lei que instituirá a política estadual de agroecologia e produção orgânica do estado do Amazonas. A audiência será realizada na próxima segunda-feira, dia 17, às 9h, no auditório da Assembleia Legislativa do Amazonas. O projeto tem como objetivo principal avançar na produção de orgânico no estado, impulsionado pela preocupação de todas as esferas governamentais e sociais de se produzir alimentos saudáveis, conservando os recursos naturais. O governador do Amazonas, José Melo, participou nesta sexta-feira, 14 de outubro, da posse do Procurador-Geral de Justiça do Estado, Carlos Fábio Monteiro, que foi reconduzido para o novo mandato à frente do Ministério Público do Estado. A cerimônia de posse ocorreu na sede do Ministério Público na zona centro-oeste de Manaus e foi acompanhada por autoridades do Legislativo e do Judiciário. O governador José Melo foi um dos primeiros a marcar presença. O governador José Melo assinou nesta sexta-feira, 14 de outubro, convênio com a operadora de saúde Apvida, assistência médica limitada, para beneficiar 29 mil moradores da Secretaria de Estado da Educação SEDUC da capital e do interior. O plano passa a vigorar a partir do mês de novembro deste ano e vai oferecer atendimento hospitalar, ambulatorial e emergencial, obstetrícia e odontológico, sem carência, com abrangência somente na capital. A solenidade de assinatura do convênio foi realizada na sede do governo do bairro da Compensa e contou com a presença de secretários estaduais, professores e gestores das escolas estaduais. O investimento conta com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. O governador destacou a importância de poder beneficiar os servidores da educação e que a SEDUC tem uma verba própria, permitindo que mesmo na crise um governo possa fazer um esforço para investir nesse plano. José Melo enfatizou ainda que não descarta a possibilidade de estender no próximo ano o benefício para os servidores das demais pastas estaduais. A educação é um segmento que tem duas coisas importantes. Em primeiro lugar, tem o professor, tem o pedagogo, tem o gestor, enfim, que são responsáveis pelo futuro dos nossos filhos. Portanto, eles precisam estar em paz e tranquilos para poder cuidar disso. Segundo, eles têm uma verba própria, eles têm um salário educação, que permite que mesmo na crise, um governo possa fazer, como nós fizemos, um esforço muito grande, reduzindo o custo em todo canto na área da educação, para sobrar dinheiro para que a gente pudesse fazer esse plano da educação. Lamento não poder dizer a mesma coisa do resto do estado, que não tem
recursos, o resto do estado não tem essa verba específica, mas pelo menos a gente começa com a educação, que beneficia de uma só vez 29 mil servidores do estado do Amazonas, ativo e inativo. Portanto, é uma alegria muito grande poder, na crise, a gente festejar essa conquista na área da educação. O secretário estadual de Educação, Algemiro Lima, ressalta que este apoio do governo do estado valoriza o trabalho dos servidores da educação. Hoje é um motivo de muito orgulho para nós, porque na véspera de comemoração do Dia dos Professores, nós estamos lançando o plano de saúde que vai alcançar 29 mil servidores. Aí inclui-se os efetivos, os comissionados, os contratados, merendeiras, serviços gerais. Então, assim, é para todos os servidores da educação. Isso para nós é luta, mas é sobretudo um sonho realizado que hoje nós temos. Então, o motivo é de alegria, é de comemoração e, sobretudo, de dizer que a educação do estado do Amazonas dá um passo muito forte, porque quando a gente cuida de quem cuida dos nossos filhos, nós estamos cuidando da sociedade. O gestor da Escola Estadual Fariz de Brito, na zona Centro-Sul, Ricardo Melo, explicou que essa é a primeira vez que o benefício é concedido para a classe, que vê como uma importante iniciativa para as suas vidas e que agora o professor vai ter um benefício estendido para toda a sua família. Isso aí é uma conquista, né, da classe, que há muitos anos está necessitando desse auxílio saúde, e o governador José Melo, com toda a sua equipe, com o secretário Algemiro, quer dizer, conseguiram essa grande conquista num momento difícil que o país está passando, e eu acho que é só para se comemorar, né? Hoje o professor ele vai ter um benefício que vai ser estendido para sua família. Eu acho que é um grande passo do governo do estado do Amazonas. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, Marcos Libório, essa é uma conquista histórica da categoria. O plano de saúde é mais uma das conquistas históricas do Sinteam. Semelhante ao Vale Alimentação, nós conquistamos o nosso plano de saúde, que é uma bandeira de luta antiga da nossa categoria e que hoje está se concretizando. Isso é fruto do trabalho do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, juntamente com a nossa categoria. Nós tivemos ganhos significativos nos últimos anos e nós vamos continuar lutando pela valorização dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Polícia. Policiais militares do 5º Grupamento de Polícia Militar de São Sebastião do Atumã detiveram na manhã desta sexta-feira um casal por grave lesão corporal contra uma menina de 14 anos. Por volta das 8 horas de hoje foi recebida uma denúncia que um casal com sinais visíveis de embriaguez teria jogado gasolina em uma menina de 14 anos e em seguida ateado fogo. Ela teve a identidade preservada conforme o Estatuto da Criança. A equipe policial de imediato deslocou-se até o local informado na denúncia para averiguar o fato e constatou que a jovem havia sofrido uma grave lesão corporal por fogo, sendo levada imediatamente para o atendimento médico de urgência no hospital regional. Durante as divergências, os acusados ou durante as diligências, os acusados pelo ato foram identificados e detidos, sendo que a principal acusada seria tia da vítima, identificada por Lenice Lourenço de Oliveira, de 27 anos, e seu provável companheiro, Paulo Lima da Costa, de 18 anos. Uma ação dos policiais militares lotados na 9ª Companhia de Independente de Polícia Militar de Borba deteve na manhã desta sexta-feira, no porto daquela cidade, um grupo de infratores que assaltaram a agência bancária do município de Novo Aripuanã. O trio de infratores foi detido no porto fluvial da cidade após denúncias anônimas informarem que homens possivelmente envolvidos no roubo de uma agência bancária da cidade de Novo Aripuanã estariam viajando em uma embarcação de passageiros com destino a Manaus, a qual faria escala no município. Os homens foram detidos em camarotes. Os infratores foram identificados como Rainer Felipe Viana Costa, de 26 anos, Edson Duarte Lima, de 38, com os quais foram encontrados R$1.732 em espécie, além de uma pistola PT 380 com 12 munições intactas e 2 carregadores e 3 celulares. Também foi preso Max Frank, o Show Ney, 23 anos, com o qual foi encontrado R$969 em espécie e um celular. Os infratores foram apresentados à delegacia de Borba para as providências legais da autoridade de polícia judiciária. Um empresário foi morto a tiro durante um assalto a uma joalheria no centro de Manaus na tarde desta sexta-feira. De acordo com a polícia, o proprietário do local, de 42 anos, não teria reagido durante a ação. Os assaltantes, que ainda não foram identificados, fugiram levando joias e dinheiro. O valor roubado não foi divulgado.
De acordo com informações da 24ª Companhia Interativa Comunitária, 2 homens armados entraram na joalheria, localizada no 2º andar de um prédio da rua Henrique Martins. Uma testemunha relatou à polícia que ao ser abordado, o proprietário da loja se assustou e foi baleado. O homem foi atingido na cabeça e morreu no local. Populares afirmam que uma mulher teria ficado na entrada do prédio aguardando a dupla de assaltantes. Após o disparo, os suspeitos fugiram em um carro cinza que estava estacionado na rua Barroso, próximo ao local. Os números das loterias. Acumulada a 3 concursos, a Mega Sena pode pagar 27 milhões de reais a quem acertar as 6 dezenas do concurso 1866. O sorteio será realizado hoje, sábado, no Caminhão da Sorte, que está em Piripiri, no estado do Piauí. Vamos aos números da Quina. Quina concurso 4.208. Teve um ganhador. É de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Ele leva, sozinho, claro, só foi ele que ganhou, R$1.431.336 mais 71 centavos. A quadra teve 76 apostas ganhadoras. Prêmio individual 5.513,83. Atenção para as dezenas do concurso 4.208 da Quina. 21. 65. 68. 76. Repetindo, 20. 21. 65. 68. E 76. Vamos agora conversar sobre a Lotomania, concurso 1701. 20 acertos, não houve acertador. Prêmio acumulado, 2.500.000 reais. 19 acertos, 5 apostas ganhadoras. Prêmio R$44.069,41. Atenção para as dezenas do concurso 1701 da Lotomania. Anote. 06. 11. 14. 15. 21. 25. 26. 28. 30. 33. 35. 36. 40. 54. 55. 65. 80. 83. 86. E 89. O assunto agora é Loto Fácil. O concurso é o de número 1423. Teve apenas um ganhador com 15 acertos. Ele é de Itapira, no interior de São Paulo. O ganhador lá de Itapira leva sozinho a partir da próxima segunda-feira R$2.503.550 mais 17 centavos. 14 acertos, 441 apostas ganhadoras. O prêmio individual R$1.746,76. Vamos às dezenas do concurso 1423 da Loto Fácil. 01. 02. 04. 05. 07. 08. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 19. 22. 23. Vamos repetir. Concurso 1423 da Loto Fácil. 01. 02. 04. 05. 07. 08. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 19. 22. E 23. 6 horas e 40 minutos em Manaus. Esportes. A FIFA anunciou nesta sexta-feira que a Copa do Mundo de 2026 poderá ser organizada por múltiplos países sem ainda estipular um número exato de sedes. A entidade adiantou que o torneio não será disputado na Europa, salvo se nenhuma das candidaturas cumprir as exigências estipuladas pela FIFA. O Corinthians tem um novo treinador. Oswaldo de Oliveira foi confirmado nesta sexta-feira como sucessor de Cristóvão Borges. O anúncio foi dado de uma maneira curiosa. A Eduardo Ferreira convocou coletiva para anunciar a sua saída do cargo de diretor adjunto de futebol e na mesma entrevista confirmou o acerto com o novo comandante. A iniciativa de buscar a anulação do clássico contra o Flamengo não deve ter sequência no Fluminense. A afirmação foi do presidente tricolor Peter Siemens durante entrevista ontem, um dia depois da derrota por 2-1 para o principal rival. O dirigente, mas calmo, disse que está coletando dados e analisará se seguirá ou não em frente. Segundo ele, a decisão sairá na próxima segunda-feira. A Procuradoria do STJD deve denunciar o árbitro Sandro Meira Risse por omitir fatos relevantes da súmula do Fla-Flu. O juiz disse que não houve nada de anormal no jogo, apesar de a partida ter ficado parada por mais de 10 minutos pela confusão em torno do gol impedido de Henrique. Sandro Meira Risse deu o gol desrespeitando a decisão do seu auxiliar Emerson Augusto de Carvalho. E depois de reclamações dos dois times, voltou atrás e anulou, acertando a marcação do impedimento de Henrique ou aceitando a marcação. Nada disso foi relatado.
Os jogos deste sábado pela Série C do Campeonato Brasileiro, Juventude Boa Esporte Clube. Na Série B temos Goiás e Vila Nova. Avaí Tupi. Joinville e Paraná Clube. Vasco e CRB. Náutico e Ceará. Londrina e Luverdense. O jornal inglês Daily News divulgou ontem a lista com os 100 melhores jogadores do mundo de acordo com a visão do Diário. Na última relação, Neymar aparece na terceira posição, atrás apenas de Messi e Cristiano Ronaldo, segundo e primeiros colocados respectivamente. Últimas notícias. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira, com investidores aproveitando as baixas cotações para comprar a moeda. O dia foi marcado ainda por expectativas sobre a perspectiva de corte de juros na próxima semana pelo Banco Central. A moeda norte-americana subiu 0,72% a R$13,20. E na semana passada o dólar caiu a 0,38%. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou ontem em alta, impulsionada pela melhora do humor no exterior após novos dados da China e com a Petrobras entre os destaques de alta, após a companhia anunciar nova política de preços com primeira redução no diesel e gasolina desde 2009. O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa, avançou 1,06% aos 61.767 pontos, maior patamar desde 3 de outubro de 2014, que foi de 61.837 pontos. O volume financeiro do pregão foi de 9,06 bilhões de reais. A Petrobras informou ontem que reduzirá o preço da gasolina e do diesel nas suas refinarias pela primeira vez desde 2009. A diretoria executiva da companhia aprovou na véspera a implantação de uma nova política de preços para esses combustíveis, considerando o mercado internacional. A companhia decidiu reduzir o preço do diesel em 2,7% e o da gasolina em 3,2% na refinaria. Esses preços entrarão em vigor a partir de 0h de sábado. Segundo a petroleira, se a redução aplicada na refinaria for integralmente repassada ao consumidor final na bomba dos postos, o diesel pode cair 1,8% ou 5 centavos de dólar por litro. Já a gasolina pode cair 1,4% ou 5 centavos de real por litro. E atenção, a gasolina subiu mais que a inflação nos últimos 12 meses até setembro e pesou no bolso do consumidor. O aumento no acumulado foi de 9,77%, maior que o índice nacional de preços ao consumidor amplo, IPCA, que foi de 8,48%, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A redução nos preços da gasolina pode ser encarada, em princípio, como uma boa notícia para os produtores de etanol, mas não soluciona os problemas do setor. A decisão da Petrobras é boa, pois o governo começa a dar previsibilidade à política de preços dos combustíveis. Toda a queda de preço da gasolina torna, no entanto, o preço do etanol menos competitivo em relação ao derivado do petróleo. 6h47 em Manaus. O Ministério Público Federal protocolou um documento no Sistema de Justiça Federal do Paraná, informando ao juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância, que o acordo de delação premiada do engenheiro Luiz Tornick foi homologado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Teoriza Vasque. Tornick foi detido na 23ª fase da Lava Jato, batizada de Acarajé, e atualmente cumpre prisão domiciliar. A Odebrecht deve incluir mais 30 funcionários no acordo de delação premiada que negocia com o Ministério Público Federal. E se isso acontecer, a empresa pode ter ao todo mais de 800 delatores na Operação Lava Jato. Os novos nomes passaram a fazer parte das negociações há cerca de 2 semanas, quando foi fechado o escopo do que a empresa irá relatar. A Defensoria Pública da União enviou uma recomendação formal ao INSS nesta sexta-feira, pedindo a suspensão do programa de revisão dos benefícios previdenciários lançado pelo governo em agosto e iniciado em setembro. Em julho, o governo publicou a medida provisória 739, que determinou a revisão de 530 mil auxílios-doença e 1,2 milhão de aposentadorias por invalidez que são pagas há mais de 2 anos. As convocações para perícia por carta tiveram início no dia 5 de setembro. A recomendação do DPU estabelece um prazo de 10 dias para que a decisão seja acatada pelo INSS. Em caso de recusa, segundo a DPU, pode ser iniciada uma ação civil pública. Um mês após o início das revisões, o trabalho realizado pela perícia do INSS já tinha levado ao cancelamento 82% dos cerca de 5 mil benefícios analisados desde o início da checagem, segundo dados obtidos
obtidos pelo jornal Agora. Vários desenhos feitos por uma menina de 5 anos ajudaram os pais a identificar que a filha havia sofrido violência sexual. As figuras foram encontradas nos pertences da criança que mora em Montes Claros, Minas Gerais. Segundo a Polícia Civil, os abusos foram cometidos dentro de uma igreja pelo pastor secundário que dava aulas de inglês para a garota. João da Silva, de 54 anos, foi preso e apresentado em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira. Um terremoto de magnitude 6 na escala Richter atingiu neste sábado a ilha da Nova Irlanda, no nordeste de Papua Nova Guiné, sem que se tenha declarado alerta de tsunami ou informações sobre vítimas ou danos. O Serviço Geológico dos Estados Unidos, que vigia a atividade sísmica no mundo todo, localizou o epicentro a 451 quilômetros sobre o leito marinho. A agência situou o tremor a 144 quilômetros ao nordeste de Kimbe, 191 quilômetros ao sudeste de Cavien. O Serviço de Alertas por Tsunami do Pacífico não emitiu nenhum aviso por risco de onda gigante. Pelo menos 15 pessoas morreram, entre elas 2 mulheres e 2 crianças, nas últimas horas deste sábado por causa de um bombardeio aéreo contra uma cidade da província de Raqqa, no nordeste da Síria, e reduto do grupo terrorista Estado Islâmico. O Observatório Sírio de Direitos Humanos informou hoje que os aviões que efetuaram esses ataques pertencem provavelmente à coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos. Começa a meia-noite deste domingo, horário de verão brasileiro, quando os relógios devem ser adiantados em 1 hora. Serão afetados moradores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. O objetivo da medida é proporcionar economia de energia para o país, já que com maior aproveitamento da luminosidade natural, haverá um menor consumo no horário de pico, compreendido entre as 18 e as 21 horas. Os estados do Norte e Nordeste, no entanto, por estarem localizados próximos à linha do Equador, há pouca diferença na duração do dia e da noite, tanto no inverno quanto no verão. Assim, nos anos em que foi adotado o horário de verão, nestas localidades houve poucos benefícios energéticos e também econômicos. 6 horas e 51 minutos em Manaus, vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros neste sábado, começando pela Folha de Pernambuco. Queda no preço da gasolina não chega aos postos do estado. Diário de Pernambuco. Pesquisa aponta disputa acirrada em Jaboatão. Ainda no Recife, o centenário Jornal do Comércio. Gasolina fica mais barata após 6 anos. Vamos à Bahia, em Salvador, com o Jornal à Tarde. E Petrobras reduz preço da gasolina e diesel após 7 anos. Em Fortaleza, no Ceará, destaque do jornal O Povo. Polícia estoura cativeiro e encerra sequestro de 2 crianças. Vamos agora a Maceió com destaque da Gazeta de Alagoas. GAP, Rui lidera com 56% contra 44% de Almeida. Em Natal, destaque da Tribuna do Norte. Termo de conduta com o Ministério Público do Estado garante vaquejadas. O que diz o Globo do Rio de Janeiro? Gasolina deve cair mais e ajudar na redução de juros. Principal matéria de capa do jornal O Estado de São Paulo. Preço de combustível cai, pode ajudar corte de juros. Manchete da Folha de São Paulo. Preço dos combustíveis cai pela primeira vez desde 2009. Vamos agora nas manchetes dos jornais locais que chegam à redação do Jornal da Manhã neste sábado, começando pelo centenário Jornal do Comércio. Alimentação, muito mais que saúde. Destaque da crítica. Atendimento médico, servidor da SEDUC terá plano de saúde. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de Alberto Zegdeg. A técnica foi de Itamar Jardina, Hamilton Cabral, Hernandes Sampaio e Carlos Luiz Silva. A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontece amanhã às 6 horas e 30 minutos. Na sequência de nossa programação, você tem encontro marcado com Jurandir Vieira. Tenham todos um bom dia. Hora certa. 6 horas e 53 minutos em Manaus. 96,9